em volta dele com o seu implacável zumbido de mosca varejeira, dizendo que, é claro, até que não restassem mais do que pedras para comer, o seu marido se sentaria como um sultão da Pérsia a contemplar a chuva, porque não era mais que isso, um galo velho, um parasita que não servia para nada, mais frouxo que borla de cortina, acostumado a viver à custa das mulheres e convencido de que se casara com a esposa de Jonas, que tinha ficado tão tranquila com a história da baleia. Aureliano II ouvia por mais de 2 horas, impassível, como se fosse surdo. Não a interrompeu até a tarde estar bem avançada, quando não pôde mais suportar a ressonância de bumbo que lhe atormentava a cabeça. Cale-se já, por favor, suplicou. Fernanda, pelo contrário, subiu de tom. Não tenho por que me calar, disse. Quem não quiser ouvir, fora. Então Aureliano II perdeu as estribeiras. Endireitou-se sem pressa, como se só pensasse em estirar os ossos, e com uma fúria perfeitamente regulada e metódica foi agarrando um a um os vasos de begônias, de fetos, os potes de orégano, e um a um os foi espedaçando contra o chão. Fernanda se assustou, pois na realidade não tivera até o momento uma consciência clara da tremenda força interior da ladainha, mas já era tarde para qualquer tentativa de retificação. Embriagado pela torrente incontrolável de desabafo, Aureliano II quebrou o vidro da cristaleira e, uma por uma, sem se apressar, foi tirando as peças da louça e as reduzindo a pó contra o chão. Sistemático, sereno, com a mesma parcimônia com que tinha empapelado a casa de dinheiro, foi quebrando em seguida contra as paredes os cristais da Boêmia, as jarras pintadas à mão, os quadros de donzelas em barcos carregados de rosas, os espelhos de moldura dourada e tudo que era quebrável da sala à despensa, e terminou com o pote da cozinha que se arrebentou no centro do quintal numa explosão profunda. Em seguida lavou as mãos, jogou na cabeça o encerado e antes da meia-noite voltou com umas pelancas endurecidas de carne seca, vários sacos de arroz e milho com caruncho e uns mirrados cachos de banana. A partir de então não voltaram a faltar as coisas de comer. Amaranta Úrsula e o pequeno Aureliano haveriam de recordar o dilúvio como uma época feliz. Apesar do rigor de Fernanda, chapinhavam nos lagos do quintal, caçavam lagartos para esquartejar e brincavam de envenenar a sopa jogando pó de asa de borboleta durante os descuidos de Santa Sofia de la Piedad. Úrsula era o brinquedo mais divertido. Pensaram que fosse uma grande boneca decrépita que levavam e traziam para todos os cantos, fantasiada com trapos coloridos e com a cara pintada de fuligem e urucu, e uma vez quase lhe arrancaram os olhos com a tesoura de podar como faziam com os sapos. Nada lhes causava tanta excitação quanto os seus desvarios. Realmente alguma coisa devia ter acontecido no seu cérebro no 3º ano da chuva, porque pouco a pouco foi perdendo o sentido da realidade e confundia o tempo atual com épocas remotas da sua vida, a ponto de, numa ocasião, ter passado 3 dias chorando desconsoladamente a morte de Petronila Iguarán, sua bisavó, enterrada havia mais de um século. Afundou num estado de confusão tão disparatado que acreditava que o pequeno Aureliano era seu filho, o coronel, no tempo em que o levaram para conhecer o gelo, e que o José Arcádio, que estava agora no seminário, era o primogênito que tinha ido com os ciganos. Tanto falou da família que as crianças aprenderam a organizar visitas imaginárias para ela com seres que não apenas já tinham morrido há muito tempo, mas que tinham existido em épocas diferentes. Sentada na cama com o cabelo coberto de cinza e a cara tapada com um lenço vermelho, Úrsula era feliz no meio da parentela irreal que as crianças descreviam sem omissão de detalhes, como se a tivessem conhecido de verdade. Úrsula conversava com seus antepassados sobre acontecimentos anteriores à sua própria existência, sentia prazer com as notícias que lhe davam e chorava com eles por mortos muito mais recentes que os próprios companheiros de tertúlia. As crianças não tardaram a perceber que no decorrer dessas visitas fantasmagóricas, Úrsula fazia sempre uma pergunta destinada a esclarecer quem trouxera para casa durante a guerra um São José de gesso em tamanho natural para que o guardassem até passar a chuva. Foi assim que Aureliano II se lembrou da fortuna enterrada em algum lugar que só Úrsula conhecia, mas foram inúteis as perguntas e as manobras astutas que lhe ocorreram, porque nos labirintos do desvario ela parecia conservar uma margem de lucidez para defender aquele segredo,
que só haveria de revelar a quem demonstrasse ser o verdadeiro dono do ouro sepultado. Era tão hábil e tão rígida que, quando Aureliano II instruiu um dos seus companheiros de farra para que se fizesse passar pelo proprietário da fortuna, ela o enredou num interrogatório minucioso e cheio de armadilhas sutis. Convencido de que Úrsula levaria o segredo para o túmulo, Aureliano II contratou um grupo de escavadores com o pretexto de construir canais de escoamento no quintal e no jardim, e ele mesmo sondou o solo com barras de ferro e com toda espécie de detetores de metais, sem encontrar nada que se parecesse com ouro em 3 meses de explorações exaustivas. Mais tarde recorreu a Pilar Terneira com a esperança de que as cartas vissem mais que os cavadores, mas ela começou por lhe explicar que seria inútil qualquer tentativa se não fosse Úrsula que cortasse o baralho. Por outro lado, confirmou a existência do tesouro com a precisão de que eram 7.214 moedas, enterradas em 3 sacos de lona com fechos de cobre, dentro de um círculo de 122 metros de raio, tomando por centro a cama de Úrsula, mas advertiu-o de que ele não seria encontrado enquanto não acabasse de chover, e os sóis de 3 junhos consecutivos não transformassem em pó os lamaçais. A profusão e a meticulosa vaguidão dos dados pareceram a Aureliano II tão semelhantes às fábulas espíritas que insistiu na empresa, apesar de estarem em agosto e ser necessário esperar pelo menos 3 anos para satisfazer as condições do prognóstico. A primeira coisa que lhe causou assombro, embora ao mesmo tempo aumentasse a sua confusão, foi comprovar que havia exatamente 122 metros da cama de Úrsula à cerca do quintal. Fernanda temeu que estivesse tão louco quanto seu irmão gêmeo, quando o viu tomando as medidas, e, pior ainda, quando ordenou ao grupo de escavadores que aprofundasse mais 1 metro os canais. Presa de um delírio exploratório comparável apenas ao do bisavô quando procurava a rota das invenções, Aureliano II perdeu as últimas bolsas de gordura que lhe restavam, e a antiga semelhança com o irmão gêmeo foi outra vez se acentuando, não só pelo escorreito do rosto, como também pelo ar distante e pela atitude ensimesmada. Não voltou a se ocupar das crianças. Comia a qualquer hora, enlameado dos pés à cabeça, e o fazia num canto da cozinha, mal respondendo às perguntas ocasionais de Santa Sofia de la Piedad. Vendo-o trabalhar daquela forma, como nunca sonhara que pudesse fazê-lo, Fernanda pensou que a sua temeridade fosse diligência, e que a sua cobiça fosse abnegação, e que a sua teimosia fosse perseverança, e sentiu remorso nas entranhas pela violência com que verberava a sua inércia. Mas Aureliano II, no momento, não estava para reconciliações misericordiosas. Afundado até o pescoço num pantanal de ramagens mortas e flores apodrecidas, revolveu o direito e o avesso daquele solo do jardim, depois de ter acabado com o quintal, e verrumou tão profundamente os cimentos da galeria oriental da casa, que certa noite acordaram aterrorizados pelo que parecia ser um cataclisma, tanto pelas trepidações quanto pelo pavoroso rangido subterrâneo, e eram 3 aposentos que estavam desmoronando e uma fenda de calafrio que se tinha aberto da varanda ao quarto de Fernanda. Aureliano II nem por isso renunciou à exploração. Mesmo quando já se haviam extinguido as últimas esperanças, e a única coisa que parecia ter algum sentido era a predição das cartas, reforçou os cimentos esburacados, consertou a fenda com argamassa e continuou escavando o lado ocidental. Ainda estava ali na 2ª semana de junho seguinte, quando a chuva começou a se apaziguar e as nuvens foram subindo, e se viu que de um momento para o outro ia estiar. Assim foi. Numa sexta-feira, às 2 da tarde, iluminou-se o mundo com um sol bobo, vermelho e áspero como poeira de tijolo, e quase tão fresco como a água, e não voltou a chover durante 10 anos. Macondo estava em ruínas. Nas valas das ruas restavam móveis espedaçados, esqueletos de animais cobertos de lírios vermelhos, últimas lembranças das hordas de imigrantes que tinham fugido de Macondo tão atabalhoadamente como tinham chegado. As casas erguidas com tanta urgência durante a febre da banana tinham sido abandonadas. A companhia bananeira desmantelara as suas instalações. Da antiga cidade cercada só restavam os escombros. As casas de madeira, os frescos terraços onde transcorriam as serenas tardes de jogo de cartas, pareciam arrasados por uma antecipação do vento profético que anos depois haveria de apagar Macondo da face da terra.
O único rastro humano que deixara aquele sopro voraz foi uma luva de Patricia Brown no automóvel sufocado pelos amores perfeitos. A região encantada que José Arcádio Buendia explorara nos tempos da fundação e onde em seguida prosperaram as plantações de banana, era um lodaçal de raízes putrefatas em cujo horizonte remoto se pôde ver durante vários anos a espuma silenciosa do mar. Aureliano II padeceu de uma crise de angústia no primeiro domingo em que vestiu roupas secas e saiu para rever o povoado. Os sobreviventes da catástrofe, os mesmos que já viviam ali antes que Macondo fosse sacudido pelo furacão da Companhia Bananeira, estavam sentados no meio da rua, gozando os primeiros sóis. Ainda conservavam na pele o verde de alga e o cheiro de cafua que lhes imprimira a chuva. Mas no fundo dos seus corações, pareciam satisfeitos por terem recuperado o povoado em que nasceram. A Rua dos Turcos era outra vez a de antes, a do tempo em que os árabes de pantufas e argolas nas orelhas, que percorriam o mundo trocando papagaios por bagatelas, encontraram em Macondo um bom refúgio para descansar da sua milenária condição de gente errante. Do outro lado da chuva, a mercadoria dos bazares estava caindo aos pedaços, os gêneros à amostra na porta estavam pintados de musgo, os balcões escavados pelo cupim e as paredes carcomidas pela umidade. Mas os árabes da terceira geração estavam sentados no mesmo lugar e com a mesma atitude de seus pais e avós, taciturnos, impávidos, invulneráveis ao tempo e à desgraça, tão vivos ou tão mortos como tinham estado depois da peste da insônia e das 32 guerras do coronel Aureliano Buendia. Era tão assombrosa sua força de vontade diante dos escombros das mesas de jogo, das barraquinhas de frituras, das tendinhas de tiro ao alvo e da travessa onde se interpretavam os sonhos e se adivinhava o futuro, que Aureliano II perguntou-lhes com a sua informalidade habitual de que recursos misteriosos eles se tinham valido para não naufragar na tormenta, como o diabo tinham feito para não se afogar, e um após o outro, de porta em porta, devolveram-lhe um sorriso ladino e um olhar sonhador, e todos lhe deram sem combinação prévia a mesma resposta. Nadando? Petra Cotes era talvez o único nativo que tinha coração de árabe. Tinha visto os últimos destroços dos seus estábulos e cavalariças arrastados pela tormenta, mas conseguira manter a casa de pé. No último ano mandara recados prementes a Aureliano II, e este lhe respondera que ignorava quando voltaria à sua casa, mas que em todo caso levaria um caixote de moedas de ouro para revestir o quarto. Então ela escavou o coração procurando a força que lhe permitisse sobreviver à desgraça, e encontrou uma raiva reflexiva e justa com a qual jurou restaurar a fortuna desbaratada pelo amante e acabada de extinguir pelo dilúvio. Foi uma decisão tão inquebrantável que Aureliano II voltou à sua casa 8 meses depois do último recado, e a encontrou verde e desgrenhada, com as faces cavadas e a pele escarchada pela sarna, mas escrevendo números em pedacinhos de papel para fazer uma rifa. Aureliano II ficou atônito e estava tão esquálido e tão grave que Petra Cotes achou que quem voltava a procurá-la não era o amante de toda a sua vida, mas seu irmão gêmeo. "Você está louca", disse ele. "A menos que esteja pensando em rifar os ossos." Então ela disse que desse um pulo no quarto, e Aureliano II viu a mula. Estava com a pele colada aos ossos como a dona, mas tão viva e decidida quanto ela. Petra Cotes alimentara-a com a sua raiva, e quando não teve mais capim, nem milho, nem raízes, abrigou-a no próprio quarto e lhe deu de comer os lençóis de percal, os tapetes persas, as colchas de pelúcia, as cortinas de veludo e o dossel bordado com fios de ouro e borlas de seda da cama episcopal. CD 17. Úrsula teve de fazer um grande esforço para cumprir a promessa de morrer quando estiasse. Os clarões de lucidez, tão escassos durante a chuva, fizeram-se mais frequentes a partir de agosto, quando começou a soprar o vento árido que sufocava as roseiras e petrificava as lagoas, e acabou por espalhar sobre Macondo a poeira abrasadora que cobriu para sempre os enferrujados tetos de zinco e as amendoeiras centenárias. Úrsula chorou de tristeza ao descobrir que por mais de 3 anos tinha servido de brinquedo para as crianças. Lavou a cara borrada de tintas, tirou de cima de si os trapos coloridos, as lagartixas e os sapos ressecados, e as camândulas e antigos colares árabes que lhe haviam pendurado por todo o corpo.
e, pela primeira vez desde a morte de Amaranta, abandonou a cama sem o auxílio de ninguém, para se incorporar de novo à vida familiar. O ânimo do coração invencível orientava-a nas trevas. Os que repararam nos seus tropeções e depararam com seu braço arcangélico sempre levantado à altura da cabeça, pensaram que a muito custo o aguentava com o corpo, mas ainda não acreditaram que estava cega. Ela não precisava ver para notar que os canteiros de flores, cultivados com tanto esmero desde a primeira reconstrução, tinham sido destruídos pela chuva e arrasados pelas escavações de Aureliano II, e que as paredes e o cimento do chão estavam rachados, os móveis bambos e desbotados, as portas desniveladas, e a família ameaçada por um espírito de resignação e desgraça que não teria sido concebível em seu tempo. Movendo-se às apalpadelas pelos quartos vazios, percebia o ronco contínuo do cupim furando as madeiras e o tesourar da traça nos guarda-roupas e o estrépito devastador das enormes formigas ruivas que tinham prosperado no dilúvio e estavam escavando o cimento da casa. Um dia abriu o baú dos santos e teve que pedir auxílio a Santa Sofia de la Piedad para se livrar das baratas que pularam de dentro e que já haviam pulverizado a roupa. Não é possível viver neste desleixo, dizia. Neste caminho vamos acabar sendo devorados pelos bichos. A partir daí, não teve um minuto de descanso. De pé antes do amanhecer, recorria a quem estivesse disponível, inclusive às crianças. Pôs ao sol as escassas roupas que ainda estavam em condições de serem usadas, afugentou as baratas com inesperados ataques de inseticida, raspou as veias do cupim nas portas e janelas e asfixiou as formigas com cal virgem nas suas galerias. A febre da restauração acabou por levá-la aos quartos esquecidos. Fez desembaraçar de escombros e teias de aranha o quarto onde José Arcádio Buendia tinha queimado os miolos procurando a pedra filosofal, colocou em ordem a oficina de ourivesaria que fora revirada pelos soldados e, por fim, pediu as chaves do quarto de Melquiades para ver em que estado se encontrava. Fiel à vontade de José Arcádio II, que havia proibido qualquer intromissão enquanto não houvesse um indício real de que tivesse morrido, Santa Sofia de la Piedad recorreu a toda espécie de subterfúgios para desorientar Úrsula. Mas era tão inflexível a sua determinação de não abandonar aos insetos nem o mais escondido e inútil canto da casa, que derrubou quantos obstáculos lhe puseram pela frente, e ao fim de 3 dias de insistência conseguiu fazer com que lhe abrissem o quarto. Teve que se agarrar no marco da porta para que o mau cheiro não a derrubasse, mas foram necessários apenas 2 segundos para que ela se lembrasse de que ali estavam guardados os 72 pinicos das colegiais, e que, numa das primeiras noites de chuva, uma patrulha de soldados tinha revistado a casa procurando José Arcádio II e não pudera encontrá-lo. «Bendito seja Deus!» exclamou, como se o estivesse enxergando perfeitamente. «Tanto trabalho para lhe ensinar boas maneiras e você acaba vivendo como um porco.» José Arcádio II continuava relendo os pergaminhos. A única coisa visível na intrincada maranha de cabelo eram os dentes listrados de lama verde e os olhos imóveis. Ao reconhecer a voz da bisavó, virou a cabeça para a porta, tratou de sorrir e, sem saber, repetiu uma antiga frase de Úrsula. «Que se há de fazer?» murmurou. «O tempo passa.» «É verdade», disse Úrsula, «mas não tanto.» Ao dizê-lo, teve consciência de estar dando a mesma resposta que recebera do coronel Aureliano Buendia na sua cela de sentenciado. E, mais uma vez, estremeceu com a comprovação de que o tempo não passava, como ela acabava de admitir, mas girava em círculo. Nem assim, porém, deu oportunidade à resignação. Ralhou com José Arcádio II como se ele fosse uma criança e se empenhou em fazê-lo tomar banho e se barbear e emprestar a sua força para acabar de restaurar a casa. A simples ideia de abandonar o quarto que lhe havia proporcionado a paz aterrorizou José Arcádio II. Gritou que não havia poder humano capaz de fazê-lo sair, porque não queria ver o trem de 200 vagões carregados de mortos que toda a tarde partia de Macondo para o mar. «São todos os que estavam na estação», gritava. 3.408. Só então Úrsula compreendeu que ele estava num mundo de trevas mais impenetrável que o seu, tão intransponível e solitário como o do bisavô. Deixou-o no quarto, mas conseguiu que não voltassem a botar cadeado na porta, que fizessem a limpeza todos os dias, que jogassem os penicos no lixo e só deixassem um,
e que mantivessem José Arcádio II tão limpo e apresentável como estivera o bisavô no seu longo cativeiro debaixo do castanheiro. No começo, Fernanda interpretava aquela faina como um acesso de loucura senil e, com muito custo, reprimia a exasperação. Mas José Arcádio anunciou-lhe de Roma por essa época que pensava vir a Macondo antes de fazer os votos perpétuos, e a boa notícia infundiu-lhe tal entusiasmo que, de um momento para outro, se viu regando as flores 4 vezes ao dia para que o filho não fosse ter má impressão da casa. Foi esse mesmo incentivo que a induziu a apressar a sua correspondência com os médicos invisíveis e a repor na varanda os vasos de fetos de orégano e os de begônias, muito antes de Úrsula perceber que tinham sido destruídos pela fúria exterminadora de Aureliano II. Mais tarde vendeu a baixela de prata e comprou louça de cerâmica, sopeiras e conchas de folha e talheres de alpaca, e empobreceu com eles as cristaleiras acostumadas com a louça da Companhia das Índias e com os cristais da Boêmia. Úrsula tentava ir sempre mais longe. Abram portas e janelas, gritava. Façam carne e peixe, comprem as tartarugas maiores, que os forasteiros venham estender as suas esteiras nos cantos e urinar nas roseiras, que se sentem à mesa para comer quantas vezes quiserem, e que arrotem e praguejem, e sujem tudo de lama com as suas botas, e façam conosco o que tiverem vontade, porque esta é a única maneira de espantar a ruína. Mas era uma ilusão vã. Já estava velha demais e vivendo de sobra para repetir o milagre dos animaizinhos de caramelo, e nenhum dos seus descendentes herdara a sua fortaleza. A casa continuou fechada por ordem de Fernanda. Aureliano II, que tornara a levar os seus baús para a casa de Petra Cotes, mal dispunha de meios para que a família não morresse de fome. Com a rifa da mula, Petra Cotes e ele tinham comprado outros animais com os quais conseguiram montar um negócio rudimentar de rifas. Aureliano II andava de casa em casa oferecendo os bilhetinhos que ele mesmo pintava com tinta de cor para torná-los mais atraentes e convincentes, e talvez não percebesse que muitos compravam por gratidão e a maioria por compaixão. Entretanto, mesmo os mais piedosos compradores adquiriam a oportunidade de ganhar um leitão por 20 centavos ou uma novilha por 32, e se entusiasmavam tanto com a esperança que, na noite de terça-feira, abarrotavam o quintal de Petra Cotes, esperando o momento em que uma criança escolhida ao acaso tirasse da bolsa o número premiado. Aquilo não demorou em se transformar numa feira semanal, pois desde o entardecer se instalavam no quintal mesas de frituras e tendas de bebidas, e muitos dos favorecidos sacrificavam ali mesmo o animal ganho, com a condição de que os outros dessem a música e a aguardente, de modo que, sem tê-lo desejado, Aureliano II encontrou-se de repente tocando outra vez o acordeão e participando de modestos torneios de voracidade. Estas humildes réplicas das farras de outros tempos serviram para que o próprio Aureliano II descobrisse o quanto tinha decaído o seu ânimo e até que ponto tinha secado o seu gênio de tocador de cúmbia. Era um homem mudado. Os 120 quilos que chegara a ter na época em que fora desafiado pela elefanta tinham se reduzido a 78. A cândida e estofada cara de tartaruga se transformara em cara de lagarto, e sempre estava próxima do aborrecimento e do cansaço. Para Petra Cotes, entretanto, nunca tinha sido melhor homem do que no momento, talvez porque confundisse com o amor a compaixão que ele lhe inspirava e o sentimento de solidariedade que em ambos a miséria tinha despertado. A cama desmantelada deixou de ser lugar de exaltações e se transformou em refúgio de confidências. Liberados dos espelhos repetidores que tinham vendido para comprar animais de rifa e dos damascos e veludos concupiscentes que a mula comera, ficavam acordados até muito tarde com a inocência de 2 avós insones, aproveitando para fazer cálculos e contar centavos o tempo que antes esbanjavam em se esbanjarem a si próprios. Às vezes eram surpreendidos pelos primeiros galos fazendo e desfazendo montinhos de moedas, tirando um pouco daqui para botar ali, de modo a que este chegasse para contentar Fernanda, aquele para os sapatos de Amaranta Úrsula, este outro para Santa Sofia de la Piedade, que não estreava um vestido desde seu tempo de mocinha. Este para mandar fazer o caixão se Úrsula morresse, este para o café que subia 1 centavo por libra de 3 em 3 meses, este para o açúcar que cada vez adoçava menos, este para a lenha que ainda estava molhada pelo dilúvio,
este outro para o papel e a tinta de cores dos bilhetes, e aquele que sobrava para ir amortizando o valor da vitela de abril, da qual milagrosamente salvaram a pele, porque teve carbúnculo sintomático quando já estavam vendidos quase todos os números da rifa. Eram tão puras aquelas missas de pobreza que sempre destinavam a melhor parte a Fernanda, e nunca o fizeram por remorso ou por caridade, mas porque o bem-estar dela lhes importava mais que o seu próprio. O que na verdade acontecia, embora nenhum dos dois percebesse, era que ambos pensavam em Fernanda como na filha que gostariam de ter e não tiveram, a ponto de, em certa ocasião, se terem resignado a comer angu durante 3 dias para que ela pudesse comprar uma toalha holandesa. Entretanto, por mais que se matassem de trabalho, por mais dinheiro que surrupiassem e por mais truques que imaginassem, os seus anjos da guarda dormiam de cansaço enquanto eles punham e tiravam moedas, tentando apenas que desse para viver. Na insônia que lhes traziam as contas ruins, perguntavam-se o que tinha acontecido no mundo para que os animais não parissem com o mesmo desconcerto de antes, por que o dinheiro se esvaía das mãos e por que o povo, que há pouco tempo queimava maços de notas na cúmbia, considerava um assalto à mão armada cobrar 12 centavos pela rifa de 6 galinhas. Aureliano II pensava sem dizer que o mal não estava no mundo, mas em algum lugar oculto do misterioso coração de Petra Cotes, onde acontecera alguma coisa durante o dilúvio que tornara os animais estéreis e o dinheiro fugidio. Intrigado com esse enigma, penetrou tão profundamente os sentimentos dela que, procurando o interesse, encontrou o amor, pois tentando fazer com que ela o amasse, acabou por amá-la. Petra Cotes, por outro lado, amava-o mais à medida que sentia aumentar o seu carinho, e foi assim que, na plenitude do outono, voltou a acreditar na superstição juvenil de que a pobreza era uma servidão de amor. Ambos evocavam agora como um estorvo as farras desatinadas, a riqueza aparatosa e a fornicação sem freios, e se lamentavam de quanta vida lhes custara encontrar o paraíso da solidão partilhada. Loucamente apaixonados ao fim de tantos anos de cumplicidade estéril, gozavam o milagre de se amarem tanto na mesa como na cama, e chegaram a ser tão felizes que, quando já eram 2 anciãos esgotados, continuavam brincando como coelhinhos e brigando como cachorros. As rifas nunca deram para mais. No começo, Aureliano II se ocupava durante 3 dias da semana, fechado no seu antigo escritório de criador de gado, desenhando bilhete por bilhete, pintando com um certo primor uma vaquinha vermelha, um porquinho verde ou um grupo de galinhas azuis, conforme fosse o animal rifado. E modelava com uma boa imitação das letras de imprensa o nome que pareceu bom a Petra Cotes para batizar o negócio: Rifas da Divina Providência. Mas com o tempo ficou tão cansado de desenhar até 2.000 bilhetes por semana que mandou fazer os animais, o nome e os números em carimbos de borracha. E então o trabalho se reduziu a umedecê-los em almofadinhas de cores diferentes. Nos últimos anos, ocorreu-lhes substituir os números por adivinhações, de modo a que o prêmio se repartisse entre todos os que acertassem. Mas o sistema acabou por ser tão complicado e se prestar a tantas desconfianças que desistiram na segunda tentativa. Aureliano II andava tão ocupado tentando consolidar o prestígio das suas rifas que mal lhe sobrava tempo para ver as crianças. Fernanda colocou a Amaranta Úrsula numa escolinha particular, onde não se recebiam mais de 6 alunas, mas se negou a permitir que Aureliano frequentasse a escola pública. Achava que já tinha cedido demais ao aceitar que abandonasse o quarto. Além disso, nas escolas dessa época, só se recebiam filhos legítimos de casamentos católicos. E na certidão de nascimento que tinham prendido com um alfinete de fralda na camisolinha de Aureliano quando o mandaram para casa, ele estava registrado como enjeitado. De modo que ficou trancado à mercê da vigilância caritativa de Santa Sofia de la Piedad e das alternativas mentais de Úrsula, descobrindo o estreito mundo da casa conforme o explicavam as avós. Era fino, orgulhoso, de uma curiosidade que exasperava os adultos, mas ao contrário do olhar inquisitivo e às vezes clarividente que tivera o coronel na sua idade, o seu era piscador e um pouco distraído. Enquanto a Amaranta Úrsula estava no jardim de infância, ele caçava minhocas e torturava insetos no jardim. Mas uma vez em que Fernanda o surpreendeu guardando escorpiões numa caixa para pô-los na esteira de Úrsula, prendeu-o no antigo quarto de Meme,
onde se distraiu das suas horas solitárias, repassando as figurinhas da enciclopédia. Ali o encontrou Úrsula numa tarde em que andava aspergindo a casa com água benta e um ramo de urtigas, e apesar de ter estado com ele muitas vezes, perguntou-lhe